Porque agora é hora de assunto muito sério, eu quero você participando comigo. Se tiver perguntas, aproveita que eu estou com a rede social na mão e faça a sua pergunta, tire a sua dúvida. Você que gosta de um pãozinho branco todo dia, vamos perguntar para a Nutri se está na lista, pode todo dia para o diabético? E para quem não é, como é que é isso? Mas antes de fazer as nossas perguntas, vamos ouvir as orientações da Nutri, que está hoje conosco, a Renata Rossi. Obrigada por estar com a gente. Eu que agradeço o convite. Então vamos falar, Renata, sobre o porquê que tem que ser diferente a alimentação da pessoa que tem o diabetes? Sim. O paciente, a pessoa que tem diabetes, é uma pessoa que não tem um funcionamento adequado do pâncreas. Então o pâncreas ele começa a vir a falir, então a falência hepática vai levando a uma dificuldade daquela pessoa a sintetizar o carboidrato que aquela pessoa come. Então, por que isso aconteceu? Porque ao longo da vida ela comeu errado e não foi ativa, foi uma pessoa muito sedentária. Então, isso ao longo da vida trouxe essa dificuldade dessa pessoa em metabolizar esse nutriente que é o carboidrato. Então, por que a alimentação precisa ser diferente? Porque com essa deficiência, com essa dificuldade de metabolizar esse carboidrato, essa pessoa ela precisa comer carboidratos melhores. E quais são os carboidratos melhores para ela consumir? O que a gente chama de carboidrato complexo. Então, dá preferência para tudo que é integral. Então, ao invés de comer o pãozinho branco, o pão francês, usar um pão integral. Só que daí tem que tomar cuidado também, porque tem pão integral, pão de forma integral, que muitas vezes você vai olhar lá na lista de ingredientes, 1%. Tem 1% de farinha de trigo integral e às vezes tem até adição de açúcar. Então, a gente tem que olhar muito bem os rótulos. Então, vai comer um pãozinho francês, de vez em quando, esporadicamente, tudo bem. A dica é sempre agregar alguma proteína junto. Como que faz isso? Comendo um pãozinho com ovo, ou diminuindo a quantidade do carboidrato, então pode tirar o miolo, mas não é interessante consumir todos os dias. Então é só quando tiver com muita vontade. Vai deixando a vontade passar até não aguentar mais, aí come um pedacinho e vai trocando, Dá preferência para consumir o pão integral no lugar do pão francês todos os dias. Tem muitas pessoas que já estão substituindo o tradicional pãozinho francês por uma tapioca ou a crepioca, que é o ovo adicionado a tapioca, a massinha, a farinha da tapioca. Isso. Isso é melhor ou é igual ao pãozinho? A tapioca em si, o grão da tapioca, ele é considerado, a farinha da tapioca, ela é considerada um carboidrato simples, assim como a farinha de trigo. Então, a gente também precisa tomar cuidado, principalmente quem é diabético. Não adianta você deixar de comer um pão francês e consumir uma tapioca muito grande, às vezes muito grossa. A média que a gente pede para colocar na crepioca, para fazer uma crepioca, são 3 colheres de sopa. Não passar desse limite. Então, vai dar uma tapioca bem pequenininha, não vai dar uma tapioca grande. E de preferência nessa tapioca, existem 2 caminhos para você tentar deixar ela um pouco mais saudável. Ou agregar algum grão, então assim como ela fez aqui, a Lara fez na lasanha, colocou lá uma semente, pode ser uma semente de girassol, pode ser uma semente de abóbora, uma semente de chia, um pouquinho de aveia. Então você vai deixar essa tapioca como se fosse uma tapioca integral, para que essa carga glicêmica, para que fique um carboidrato melhor, é uma opção. E a segunda opção você já falou, que é a crepioca. Por quê? A crepioca, quando você mistura o carboidrato da farinha de tapioca, aliado com a proteína, que é o ovo, vai ter aquele mesmo papel do pãozinho com o ovo. Então, a crepioca é melhor do que comer a tapioca sozinha pura. Se a pessoa deseja comer a tapioca branquinha, pura, pequena, e sempre dentro colocar um ovo mexido, um ovinho, grelhadinho, assim, que a gente pode fazer também, que fica bem gostoso. Então, são as 2 formas. Então, não adianta trocar o pão branco, seja pão de forma, seja um pão sovado, um pão caseiro, pela tapioca, que
que é a mesma coisa. A tapioca, então, não é baixo índice glicêmico? Não, é um carboidrato de alto índice glicêmico, então a gente precisa tomar muito cuidado com a tapioca. Existem aquelas pessoas que têm problema com o glúten, que precisam diminuir o glúten. Então é uma estratégia legal e por isso muitas pessoas hoje substituem o pão pela tapioca. E também tem muitas pessoas que culturalmente, principalmente as pessoas que são do Norte e Nordeste, usam também o cuscuz, que também é uma alternativa boa para as pessoas que não podem consumir trigo. Mas o cuscuz também não é Também tapioca? tem alto índice glicêmico, então também é a mesma coisa. Vai consumir o cuscuz em pequenas quantidades e sempre junto com uma proteína boa. Geralmente, como no café da manhã, a gente fala para comer o ovo, mas pode comer com frango, pode comer com Porque carne. se sobrou o franguinho desfiado da noite anterior, já põe na tapioca e come. Exatamente. Tá valendo. Tá valendo. Ou como substituto do jantar, que muitas pessoas também têm esse hábito de não jantar comida, sempre jantar um pãozinho, um lanche. Então, a gente sempre pede para agregar uma proteína boa dentro desse pão, que seja um pão integral, ou dessa crepioca ou dessa tapioca. Então, colocar um franguinho, pode fazer até essa pastinha que a Lara ensinou para colocar no franguinho, vai ficar gostoso. Gostei colocar uma cenourinha ralada. Todas essas estratégias vão amenizar aquele carboidrato de alto índice glicêmico, carboidrato simples. O que é isso? É aquele carboidrato que você come e sobe a glicemia muito rápido. E é isso que quem é diabético tem que tomar cuidado e todos nós deveríamos tomar esse cuidado também. Por quê? Porque ao longo da nossa vida, se consumirmos muito desse carboidrato simples, tudo que vai trigo, então pão branco, macarrão, qualquer tipo de massa, muitos doces. Então, resumindo, tudo que vai trigo, açúcar, mel, e essas farinhas brancas também, como a tapioca, como o amido de milho, fécula de batata. Então, às vezes você pega uma receita de um bolo, só vai isso. Então, não é só o açúcar que faz mal para o diabético e para a gente também. Então, ao longo da nossa vida, nós precisamos dar preferência a consumir os carboidratos complexos. Então, esses carboidratos dos doces e que vem do trigo, a gente precisa consumir em pequena quantidade. E quando vai consumir sempre com essas estratégias, com legumes junto, então bastante salada, ou com uma proteína boa. Então, fazendo desta forma, a gente consegue equilibrar, né? Principalmente o diabético. O diabético tem que ter um cuidado muito grande com a porção, com a quantidade que come. Com a quantidade, isso quer dizer, não só a qualidade daquilo que está comendo, mas a quantidade também. Agora, por que o diabético tem esse desespero por doce? Porque a insulina do diabético, lembra que eu falei que o pâncreas da pessoa diabética já não funciona 100% como de uma pessoa saudável? Quando esse pâncreas não funciona bem, essa produção de insulina, ela fica debilitada, né? Então, essa pessoa, ela tem dificuldade muitas vezes nessa metabolização. Então, o que acaba acontecendo? Se ela tem uma quantidade muito grande de insulina no sangue, que é um exame que poucas pessoas fazem, a maioria das pessoas só faz o exame da glicemia em jejum. E a gente precisa medir a glicemia, a hemoglobina glicada, que mede essa glicemia nos últimos 30 dias, e principalmente a insulina. Quando o paciente fala assim para mim, Renata, eu sinto muita fome, eu sinto muita compulsão por doce, muita necessidade por carboidrato. Eu falo na hora para esse paciente, vamos fazer o exame da insulina, sua insulina está alta. E muitas pessoas não são diabéticas, mas têm essa insulina alta, o que já caracteriza o que a gente chama de resistência à insulina ou pré-diabetes. E isso é altamente reversível, com mudança de estilo de vida, se alimentando melhor, praticando atividade física. Então, é isso daí. Essa fome, essa compulsão pelo doce vem quando a pessoa tem a insulina elevada. E tem uma outra característica, você de casa, presta atenção, que é uma característica do diabético, principalmente o diabético, que é a teimosia. Mas você não pode comer, mãe. Ah, mas é só um pedacinho. Mas esse pedacinho é depois do almoço, no finalzinho da tarde, à noite também. Então, todo diabético também é teimoso. Muitas pessoas não aceitam o diagnóstico. E é muito difícil, né, Rita? Porque todos os lugares que a gente vai, a gente sempre está rodeado de comida e a gente sempre está rodeado, a maioria, de comida que não é dita saudável, né? São alimentos que não são tão saudáveis. Hoje é muito mais fácil a gente encontrar um alimento não saudável do que o saudável. Exatamente. Então, muitas vezes, a pessoa diabética vai no aniversário, opções saudáveis para consumir.
Então, eu até indico para que essas pessoas consumam alguma coisa saudável em casa antes de ir, para que a hora que chegue lá consuma menos, né? Não consuma uma quantidade tão grande, porque vai ter alimentos com trigo, vai ter alimentos com açúcar e deve querer comer um pouquinho. Agora, esse pouquinho, Rita, foi o que você falou, não pode ser um pouquinho depois do café, um pouquinho depois do almoço, um pouquinho depois da janta. Nós precisamos limitar esses alimentos que não são saudáveis para o diabético. Então, não é que o diabético nunca mais vai poder comer um doce gostoso ou um doce que vai açúcar, mas ele precisa limitar. Então, a dica que eu sempre dou para os meus pacientes é assim, você já sabe que você foi convidado no aniversário no sábado? Por que durante a semana inteira você não faz a sua dieta certinho, regradinho? Porque daí você vai chegar lá no aniversário, você vai poder comer um pedacinho do bolo que você está com vontade, que faz tempo que você não consome. Agora, se durante a semana inteirinha você consumiu bolo, bolacha, pão branco, macarrão, né? Abusou a semana inteira. Aí você chega lá no aniversário, o que vai acontecer? Você vai se sentir culpado de comer aquilo lá, mas na verdade você veio comendo errado a semana inteira. E é o resultado do que a gente faz a vida inteira, a semana inteira, que vai desencadear um diabetes. Não é comer um docinho ou outro numa festa, no aniversário, num evento, que vai fazer com que a pessoa desencadeie diabetes ou descontrole tanto assim a diabetes. E o problema também é o refrigerante, né? Que a maioria das pessoas não imagina. É um veneno que se toma. É um veneno. E dão para as crianças o veneno. E é esse um dos motivos que hoje as crianças estão desenvolvendo diabetes. Porque antigamente a gente não via criança diabética, a não ser que ela nascesse com a diabetes tipo 1, né? Que é um diagnóstico da infância. Mas hoje, infelizmente, nós profissionais, né, tanto médicos quanto nutricionistas, temos deparado muito com esse diagnóstico de crianças de 7, 8, 10 anos já com diabetes tipo 2. Porque o consumo de alimentos açucarados, principalmente de sucos industrializados adicionados de açúcar, de refrigerante adicionado, né, que o refrigerante tem muito açúcar. E as guloseimas, né, que a criança tem que comer guloseima toda hora, né? Vai na casa do vô, a primeira coisa dá 2, 3 bombons. Então essas crianças estão consumindo uma quantidade excessiva de açúcar. Para as pessoas terem uma noção, um copo de refrigerante ou um copo de suco industrializado chega a ter 2 colheres de sopa de açúcar. Então, se essa copo? Um copo. E muitas crianças consomem um copo no almoço, um copo no jantar e no café da manhã e antes de dormir ainda tomam um leite com achocolatado, que é mais 1 colher de açúcar, porque o achocolatado, 90% do achocolatado é açúcar. Ou seja, às vezes essa criança, em um dia, só nos 2 copos de leite, mais o refrigerante do almoço e do jantar, já consumiu 4, 8, 9, 10 colheres de açúcar. 6 colheres de sopa. Fora os outros doces que aquela criança consumiu ao longo do dia, né? A Maria Cláudia de Matos Miranda colocou boa tarde pra gente, obrigada, viu, Cláudia? E ela disse assim, como deve ser o café da manhã para evitar o diabetes? Evitar o diabetes. Sempre dá preferência para os alimentos fontes de proteína no café da manhã, que os queijos e também pode ser o leite. Então é uma opção. Iogurte, então você pode fazer um iogurte com uma fruta, uma colher de aveia, ou pode fazer essa opção de crepioca, que é uma tapioca com... eu até na minha receita da crepioca eu coloco 1 colher de tapioca, 1 colher de farelo de aveia ou chia e um ovo. Então, é uma outra opção. Recheio com um queijo, né, de preferência esses queijos que não tem tanta adição de gordura. É uma outra opção. Ou você pode bater uma vitamina, um leite com frutas e 1 colher também de aveia ou de chia. Um suco verde com 2 ovos mexidos ou cozidos. Então, essas são opções adequadas para nós que gostaríamos de prevenir o diabetes e também para a própria pessoa que tem a diabetes, tá? Tem o Tiago Pontes aqui conosco participando, ele colocou assim, tem um aluno de 14 anos com diabetes que se sente diferente e mal emocionalmente. Sim. Há uma dica para lidar com isso? É difícil. Muitos pacientes precisam de tratamento psicológico. Por quê? Porque daí foi aquilo que eu já comentei.
muitas vezes é a privação. Então, essa criança, no caso esse adolescente, ele acaba indo para eventos sociais e ele precisa muitas vezes não consumir esses alimentos. Por quê? Porque pode descompensar muito a glicemia dele. Então, dependendo de como está o controle desse paciente, nem um pedacinho do bolo às vezes pode consumir. E isso pro adolescente, ele acaba não sendo aceito. Então, o interessante seria que esses professores, os próprios amigos, quando tiver algum evento, possam fazer alguma sugestão, alguma receita saudável para que todos possam comer, inclusive ele que tem diabetes. E isso vale para todas as pessoas que a gente tem na nossa família também, que tem ou alguma alergia, alguma intolerância ou algum diagnóstico que precisam ter esse cuidado com a alimentação, Rita. Porque eu vejo muito isso acontecer. Às vezes as pessoas falam assim, você chega para alguém e fala, olha, eu não posso consumir leite porque eu tenho uma alergia ou eu tenho uma intolerância. E as pessoas acham que isso é frescura. E não é. Se você tem alguém na sua família que tem esse diagnóstico, algum amigo, algum parente, a gente precisa acolher essa pessoa. E respeitar. E respeitar que aquela pessoa, para mim aquele alimento não faz mal, mas para você pode fazer. Então, se eu posso comer o doce, se eu sei que meu pai, meu avô, meu tio, minha tia é diabética, eu vou chegar na casa dessa pessoa, desse meu parente, desse meu amigo, com um pedaço de bolo? Não vou, eu vou levar uma coisa que... Adequada. Vou receber essa pessoa na minha casa. Então, vamos preparar algo adequado. Vamos perguntar para essa pessoa, você pode comer isso, você não pode? Eu acho que isso é um respeito, é um carinho, que esse professor aí está tendo com esse aluno. Eu quero fechar o nosso tema e para fechar eu gostaria que você desse uma pincelada, porque agora vai ter que ser mais rápido, o diabetes gestacional. O diabetes gestacional. Trabalho com muitas gestantes, muitas pacientes com diabetes gestacional. Esse cuidado antes de engravidar, é interessante essa mulher se atentar, fazer esses exames de insulina, hemoglobina glicada e glicemia. Se tiver alterado, já tentar melhorar tudo isso antes de engravidar para que não desenvolva uma diabetes gestacional. Se desenvolveu diabetes gestacional, geralmente é diagnosticado depois de 20 semanas, não deixe de fazer dieta com o nutricionista. É importantíssimo, porque existe risco tanto para a mãe que está grávida, quanto para o bebê. Então, esse bebê não pode ser gerado num ambiente obesogênico e com um risco de partos prematuros, risco até do bebê nascer com algum problema ocular. Então esse bebê, essa mulher, essa gestante precisa se cuidar e daí tem que fazer tudo à risca, tem que ter um controle muito grande, uma dieta e exercício físico para controlar a glicemia até o final da gestação. Conversamos hoje com a nutricionista Renata Rossi. Foi uma delícia a nossa conversa, eu mesmo sempre aprendo com essas informações, enriquecem a minha vida e principalmente enriquece a vida de quem está conosco. Exatamente. Quero agradecer a tua presença hoje aqui, Renata. Muito obrigada pelo convite, fico à disposição. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem no Instagram, que eu fico à disposição para responder também. Disponibilizamos o Instagram da Renata, mas você pode repetir, Renata. O meu Instagram é nutri.renata.rossi. nutri.renata.rossi. Muito obrigada, Rita, mais uma vez. Eu que agradeço, obrigada mesmo.